Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 23 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Hoje Jesus nos concede debruçar mais uma vez sobre o mistério da vontade de Deus, que nos torna uma só carne com Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo, somente se praticarmos a vontade de Deus. Onde se viu a cabeça ir para a direita e as pernas para a esquerda? O corpo, para ser corpo, precisa ter uma só vontade. Jesus é a encarnação da vontade de Deus. E nós, como poderíamos ter uma outra vontade se quisermos fazer parte do mesmo corpo? Derramar e colocar a nossa vontade no molde da vontade de Deus nos torna uma só coisa com Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a vontade de Deus é um mistério maravilhoso. É como o esqueleto que sustenta a nossa vida com Deus. Portanto, agradeçamos a Deus que mais uma vez nos permite de refletir e saborear os seus segredos de vida. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais claro do que isso, irmãos, se morre. A vontade de Deus te torna tão íntimo de Deus que se estabelece um relacionamento de sangue com Ele. Mãe, irmãos, são ligados pelo mesmo sangue. Assim, a vontade de Deus é o sangue que te liga a Deus. Vale a pena parar e meditar em profundidade sobre isso. Precisa voltar ao paraíso terrestre. Naquele primeiro maravilhoso momento em que o homem foi criado, havia uma sintonia total com Deus, seu Criador, seu terno Pai. A vontade de Deus era a vontade do homem. O homem queria o que Deus queria. Os desejos de Deus eram também os desejos do homem. Os sonhos de Deus eram os sonhos do homem. Os sentimentos de Deus eram os sentimentos do homem. O homem era a perfeita imagem de Deus, porque Deus não faz nada de imperfeito. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, por dentro e por fora. A imagem e semelhança por fora era o seu corpo, e por dentro era a vontade de Deus, poderíamos dizer. Sim, no paraíso terrestre não havia separação e nem contradição entre a vontade do homem e a vontade de Deus, porque a vontade do homem era a mesma de Deus.
A união das vontades criava uma comunhão profunda, um constante diálogo. O homem nunca saía da presença de Deus, porque Deus vivia dentro dele. Mas de repente veio o terrível, terrificante, trágico pecado. Em que consistiu o pecado? Antes de mais nada, foi um ato de desobediência claro. Deus havia dito: não comerás desse fruto. E o inimigo levou a mulher e o homem a desobedecer a Deus. O pecado não está tanto na mordida do fruto proibido, mas no desobedecer a Deus. Desobedecendo a Deus, o homem traiu o seu próprio sangue, virou as costas a quem tanto amava. Foi como se uma criança de peito de repente não quisesse mais mamar e abocanhasse uma cobra. A morte foi a primeira consequência. Mas sendo que Deus havia feito o homem imortal, então a morte para o homem consistiu em viver como que morto, como um zumbi. Fazer a vontade da serpente foi poluir o seu próprio sangue, morrer envenenado. Estamos falando como exemplos, mas a realidade é bem mais trágica. Afastar-se da vontade de Deus é afastar-se da árvore da vida e comer o fruto da morte. Pense um pouco quanto são trágicas e mortais as consequências de quem desobedece a Deus. A droga é a primeira delas. A droga é o fruto proibido que a serpente te oferece, atraente de fora, mas mortal por dentro. Assim poderíamos dizer para todas as outras ilusões diabólicas. Mas a maior desgraça não foi abocanhar o fruto proibido, mas virar as costas ao amor, virar as costas à vontade de Deus, duvidar das intenções de Deus, duvidar do amor de Deus, pensar que Deus não me ame. Esse foi o verdadeiro pecado. Esse pecado é uma ruptura no relacionamento de amor. Existe uma profunda unidade entre a vontade de Deus e o relacionamento de amor com Deus. O amor une as vontades, une o sangue, nos enxerta em Deus. Observe como o nosso Papa Bento XVI, no número 17 da sua encíclica Deus Caritas Est, expressou esta intuição. O Papa diz: querer e rejeitar a mesma coisa é o que os antigos reconheciam como autêntico conteúdo do amor. O Papa lembra que os antigos diziam que quando duas pessoas se amam, querem ou rejeitam a mesma coisa. É uma comunhão de vontade, entende? E assim o Papa continua. O amor conduz ao mesmo querer, ao mesmo pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste mesmo no fato que esta comunhão de vontades cresce e se torna comunhão de pensamentos e de sentimento. E assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem sempre mais. A vontade de Deus não é mais para mim uma vontade de fora, mas é a minha própria vontade, porque Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Assim cresce o abandono em Deus e Deus se torna a nossa alegria. Irmãos, a primeira coisa que uma pessoa que ama faz é tentar tornar o amado feliz. Assim, quem ama a Deus tem um único objetivo: fazer com que se realize a vontade do seu Deus amado. Seu máximo esforço é realizar a vontade do amado, não aborrecer o amado. Fazer Deus feliz. Isso é elementar e simples para entender. Portanto, esse grande esforço de fazer a vontade do amado é a expressão externa do amor que eu sinto por dentro.
é uma grande prova de amor. Fazer a vontade de Deus me une a Deus mais do que qualquer outra coisa. O casamento acaba quando os dois querem satisfazer suas vontades mais do que fazer o outro feliz. Não há coisa melhor para fazer o outro feliz do que realizar a sua vontade, desde que isso não seja pecado. No momento em que eu trabalho, não para satisfazer minhas vontades, mas para que se realize a vontade de Deus, eu me anulo, de certa forma, como Maria fez na Anunciação. Eu me consagro ao meu amado. Fazer a vontade do amado, de Deus amado, é como entregar a minha vida a Ele, porque nada há de mais precioso do que a minha liberdade, é a minha vontade. E quando eu as ofereço a Deus, então me torno todo de Deus. Na vida prática, isso é simples e dá uma felicidade imensa. Viver na vontade de Deus me dá a certeza da comunhão constante com Ele. Viver na vontade de Deus é como viver constantemente no colo de Deus. Normalmente, uma pessoa que vive a vontade de Deus e uma que não a vive tem o mesmo dia a dia, a mesma rotina: dormir, levantar, trabalhar, comer, voltar, dormir. Mas quem não vive a vontade de Deus suporta essa rotina. É como um burro que faz todo dia a mesma coisa sem saber o porquê. Vice-versa, quem faz a vontade de Deus acolhe cada dever do dia como algo doado por Deus, algo que Deus escolheu para ele. Deus me pede de dormir e eu durmo feliz. Deus me pede de trabalhar e eu trabalho feliz, mesmo que tenha um encarregado chato. O que mais conta é o que Deus quer, e fazendo isso, o sangue de Deus corre em mim, seu amor me invade. Quase não vejo encarregado, tanta é a alegria de estar unido a Deus. Deus me pede para ficar preso no trânsito, então eu agradeço, pois Ele sabe o porquê, e utilizo esse tempo para orar, cantar salmos. A vontade de Deus me faz sentir sempre Deus perto de mim e me dá uma felicidade imensa. Sem dúvida, irmãos, o maior cansaço vem do querer fazer as nossas vontades, que mudam toda hora e nos deixam loucos e insatisfeitos. Bom, por hoje é suficiente. Com tudo isso no coração, vamos ler novamente o trecho que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Vamos agora anotar as frases da meditação ou do Evangelho que mais nos tocam.
Podemos neste momento escolher o propósito que mais nos ajude a receber das mãos de Deus tudo o que nesse dia virá. Vamos refletir mais um pouco em como podemos viver concretamente a vontade de Deus hoje. Praticar a vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Amar a vontade de Deus. Paz e alegria a todos. Abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta.
querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei. Eu te seguirei, eu te seguirei, eu te Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, Deus. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.